Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritos e inscritos nesse canal. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje é 4 de dezembro. A data de hoje marca o assassinato de Fred Hampton. Quem é Fred Hampton? Fred Hampton foi um integrante muito atuante do Partido dos Panteras Negras em Legítima Defesa, que surgiu em 1966, na esteira do martírio de Malcolm X, que foi em 1965. Né? O Partido dos Panteras Negras surge no ano seguinte. O Fred Hampton já era um militante progressista antes até do Partido dos Panteras Negras surgir, porque o Fred Hampton, ele já com 16 anos, né, nas escolas já era um líder estudantil, panfletário, organizava grêmios, né, estudantis, debates. E o Fred Hampton, muito cedo, ele se envolveu nas lutas antirracistas, até porque Chicago, a sua terra natal, é um lugar onde tem uma concentração de negros muito grande nos Estados Unidos. Né? E o Fred Hampton, quando surge os Panteras Negras em 66, o Fred Hampton rapidamente ele passa a integrar as fileiras dos Panteras Negras e rapidamente começa a organizar um núcleo dos Panteras Negras na sua cidade natal, em Chicago. É importante salientar uma coisa que muita gente usa, né, para falar dos Panteras Negras. Os Panteras Negras eles eram socialistas da linha maoísta. Isso está documentado. Né? Não há nada a se contestar quanto a isso. O Fred Hampton também era socialista. Né? Então, o Fred Hampton, assim como os Panteras Negras, como outros pensadores africanos do continente da diáspora, no período histórico, anos 60, período em que o continente africano estava imerso, ou melhor, emergindo, começando a emergir de décadas de colonização, né? Essas pessoas progressistas, militantes, revolucionários, teóricos, tinham, infelizmente, apenas o eurocentrismo presente nas obras do socialismo, do marxismo, para ter uma base ideológica para contrapor o racismo e o capitalismo nos Estados Unidos. O que acontece é que é exatamente o fato de o colonialismo estar presente no continente africano e o racismo e o capitalismo estar presente nos Estados Unidos dificultava a produção acadêmica e dificultava a propagação de obras acadêmicas da perspectiva do panafricanismo. Essas pessoas não tiveram sequer, muitas dessas pessoas nos anos 60, não tiveram sequer contato com as obras da afrocentricidade, porque essa perspectiva afrocentricidade ela surge nos anos 80 com o Aleph Ketchant, e muitos dos Panteras Negras estavam presos, estavam exilados ou mortos nos anos 80. Mortos como Fred Hampton, né? Exilados como Assata Shakur, né? Exilados como outros, né? Panteras Negras, porque eles foram vítimas de uma caça vigorosa do FBI que implantou o COINTELPRO, Programa de Contra-Inteligência, onde o FBI infiltrava elementos nos grupos de resistência preta, particularmente, para desestabilizar estes grupos. Foi nesse contexto que uma pessoa negra foi utilizada, como mostra o filme Judas e o Messias Negro, foi utilizada para desestabilizar os Panteras Negras. E essa pessoa negra, esse homem negro, que depois até se suicidou, né, ele foi um dos seguranças do Fred Hampton. O Fred Hampton ele estava fortemente envolvido na formação da coalizão arco-íris. A coalizão arco-íris envolvia, além dos Panteras Negras, que eram pretos, exclusivamente, não se admitia a entrada de pessoas brancas no Partido dos Panteras Negras, é importante salientar isso, ainda que fossem progressistas. Isso é muito importante, porque Malcolm X já tinha salientado isso em vida, logicamente, né? Durante seus sermões, suas palestras, suas falas, que os pretos precisavam se organizar primeiro entre si, independente de qualquer coisa. Então, a coalizão arco-íris foi formada por grupos revolucionários de elementos indígenas nos Estados Unidos, sobreviventes dos massacres indígenas que aconteciam nos Estados Unidos ao longo de séculos, e de elementos ditos latinos nos Estados Unidos, que também tem lá um grande grupo forte de latinos que são progressistas
E nos Estados Unidos, vocês sabem que o que emprega lá, o que atua lá, é o racismo anglo-saxão, racismo esse que separa as pessoas por tonalidade de cor, e durante os anos 60, durante muito tempo, aliás, os Estados Unidos vivia com essa história da gota única de sangue, né? Que se uma pessoa tivesse uma única gota de sangue negro lá no seu décimo ancestral, essa pessoa era considerada negra ainda que ela fosse branca. Para vocês verem até onde vai o racismo, no caso, este anglo-saxão empregado nos Estados Unidos, racismo esse que os Panteras Negras lutaram vigorosamente durante muito tempo e foram vítimas disso. E o Fred Hampton? O Fred Hampton, como eu falei, ele estava envolvido na colisão arco-íris. Essa colisão arco-íris foram exatamente esses grupos de fenótipos diferentes, de militantes, de revolucionários, que estavam lutando contra o racismo e o capitalismo nos Estados Unidos. Mas quem estava mais, de fato, lutando contra o racismo nos Estados Unidos eram os Panteras Negras. Porque os brancos progressistas eles estavam lutando mais contra o capitalismo. E é o racismo quem sustenta o capitalismo, como a gente já falou aqui várias vezes. Né? Porque o racismo não atinge os brancos, não importa a ideologia deles. Agora, havia um preconceito muito forte, como há até hoje, contra os latinos nos Estados Unidos. E essa parte desse latino também havia um grupo de militantes progressistas que também faziam parte dessa colisão arco-íris. O Fred Hampton, ele encampou essa luta porque ele era um grande organizador, como Malcolm X foi um grande organizador. Ele não foi só um grande mobilizador, como diz Kwame Ture, né? Ele foi um grande mobilizador e um grande organizador. E isso antes dos 21 anos, porque ele foi assassinado com 21 anos. Fred Hampton é mais um dos muitos exemplos da juventude negra que é sistematicamente assassinada, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Né? Temos diversos exemplos de jovens negros assassinados nos Estados Unidos. A gente nem precisa elencar isso aqui agora, porque esse vídeo é para falar sobre o Fred Hampton, particularmente, e sua atuação no Partido dos Panteras Negras, seu envolvimento nas lutas antirracistas, quando ele batia de frente com o FBI que colocou um elemento negro no Partido dos Panteras Negras, você poderia ser negro, para, como eu falei, não só desestabilizar os Panteras Negras, mas para vigiar os passos do Fred Hampton. Até que, em 4 de dezembro de 1969, a companheira, né, a Angérie, né, a Deborah Johnson, que depois mudou o nome para Angérie, que era a companheira do Fred Hampton, ela estava grávida. Fred Hampton foi dopado. Fred Hampton, pelo seu inimigo silencioso, que era o seu segurança. O Fred Hampton dormiu em sua casa, estava dormindo com a sua companheira, ao lado da sua companheira, deitado na cama, logicamente. E o FBI simplesmente chegou e dando tiros, assim, indiscriminadamente. Foram vários disparos feitos contra a residência do Fred Hampton. Fred Hampton morreu dormindo, foi alvejado dormindo com diversos tiros. Sua companheira também foi alvejada, mas ela sobreviveu. E ela estava grávida, né? Grávida de Fred Hampton Jr. Seu filho, Fred Hampton Jr., que tem 54 anos agora, ele não conheceu o pai, porque ele estava dentro da barriga da mãe, logicamente, quando o pai foi assassinado pelo FBI. Seu filho nasceu no dia 29 de dezembro de 1969, no mesmíssimo ano que o seu pai, Fred Hampton, foi assassinado. E seu filho continuou, né, a propagar o legado de Fred Hampton. É importante a gente falar dele, família, porque o Fred Hampton, como ele disse, né, ele era um revolucionário, e era mesmo, né, apenas 21 anos. Para vocês verem como que uma pessoa bem jovem, ela pode se tornar um revolucionário, uma pessoa bem enegrecida politicamente, economicamente, socialmente, culturalmente, antropologicamente, desde que ela tenha chance para isso. E o Fred Hampton teve e ele abraçou essa chance. Né? Ele se envolveu em vários momentos políticos, com várias atividades políticas, deu palestras em escolas, deu palestras em universidades para muitos adultos, quando ele sequer tinha atingido a vida adulta ainda. Né? Falando do racismo de uma maneira absolutamente brilhante, com muita desenvoltura, né? O que exatamente despertou o temor do FBI na figura, logicamente, dos diretores do FBI, né? J. Edgar Hoover também, até porque o FBI, desde o início do século XX, temia o surgimento de um Messias negro
que iria libertar a comunidade preta nos Estados Unidos. Isso está documentado também. Esse Messias negro, no primeiro momento, pensou-se que seria Marcus Mosiah Garvey, né? Inclusive, Mosiah vem de Messias. E o Marcus Garvey criou a UNIA, né? Universal Negro Association Improvement Association, melhor dizendo, né? Associação Universal para o Progresso do Negro, na Jamaica, e levou para os Estados Unidos e criou vários capítulos, várias seções da UNIA nos Estados Unidos, inclusive no Harlem, né? Harlem, que é um bairro de Nova York, que fica no norte, né? Na parte norte dos Estados Unidos, e ainda que ficasse na parte do norte, não na parte do sul, o norte também é fortemente racista. Então, quando o Marcus Garvey foi morto, né, nos anos 40, morreu nos anos 40, se achou que esse Messias teria desaparecido. Eis que, nos anos 50, surgem dois grandes ícones da luta antirracista nos Estados Unidos, Malcolm X e também Martin Luther King Jr., que também foram, assim como Fred Hampton, mortos por tiro, né? Então, homens negros nos Estados Unidos, assim como no Brasil, são mortos por tiro. Tiros dados pela polícia, porque a polícia foi criada exatamente para eliminar a população preta, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Lembrando, o Malcolm, ele foi a mente pensante, né, por trás do movimento Black Power. O movimento Black Power, que tem na sua maior expressão o Partido dos Panteras Negras e Legítima Defesa, as Panteras Negras, do qual fez parte Fred Hampton. Martin Luther King tinha um discurso mais moderado. Mesmo assim, 3 anos depois, em 1968, né, no auge das tensões raciais nos Estados Unidos, Martin Luther King foi assassinado no dia 4 de abril de 1968 em Memphis, no Tennessee. 3 anos depois de Malcolm X, que foi assassinado com tiro também, também por elementos negros infiltrados no seu grupo, que foram colocados lá pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, pela CIA e pela Nação do Islã, porque Malcolm representava um perigo, o Messias negro tão temido pelos Estados Unidos da América, assim como Martin Luther King também era reconhecido como o tal Messias negro tão temido pelos Estados Unidos da América. E esses dois homens foram assassinados a tiros, sempre repetido. Fred Hampton se tornou este novo Messias negro, temido pelos Estados Unidos da América, com um agravante. Ele era o mais jovem de todos esses. O mais jovem de todos esses. Ele estava na casa dos 20 anos. Ele tinha acabado de fazer 21 anos. Né? E ele, como ele era desenvolto, logicamente, ele teria, né, muito mais possibilidade de angariar seguidores jovens como ele, pretos ou não, porque ele estava, como eu falei, organizando a colisão arco-íris. Esse era o temor principal também dos Estados Unidos da América, porque eles estavam convencendo pessoas brancas a centrar em fileiras, né, centrar nas fileiras da luta antirracista e anticapitalista. E pessoas ditas latinas, lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem essa coisa do latino lá. São as pessoas que nasceram na Colômbia, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, né? Assim que eles tratam essas pessoas como latinos. E aí, o Fred Hampton, então, ele se torna, família, esse grande perigo para os Estados Unidos da América. E com 21 anos, sua vida é ceifada com muitos tiros. Demorou muito tempo para que a verdade fosse finalmente descoberta, né? E tanto é que virou filme depois, né? Judas e o Messias Negro. Inclusive, eu convido vocês a assistirem, que é um muito bom filme, protagonizado pelo Daniel Kaluuya. E Fred Hampton, ele precisa ser lembrado sempre, família. Sempre, porque ele era um jovem inteligentíssimo, brilhante, uma capacidade intelectual fora do comum, né? Que tinha grandes possibilidades de não só crescer politicamente, mas também estar em outros lugares do planeta na luta, né? Fortalecendo a luta contra o racismo. E ele é uma pessoa a quem eu admiro profundamente por ter todos esses predicados consigo, ainda que muito jovem. Por isso que eu uso essa camisa aqui, né? Eu fiz essa camisa aqui em homenagem a ele, e eu estou vestindo ela hoje, exatamente em homenagem a esse grande irmão, Fred Hampton, esse grande ancestral, que tem que ser lembrado por nós sempre. Não só no dia de hoje, que é o dia do seu martírio, mas
Todas as vezes que nós quisermos encampar uma luta revolucionária, é preciso que a gente saiba, família, primeiro, quem veio antes, seguir nessa estrada, aprender com eles e saber fundamentalmente que uma revolução não se faz apenas pela internet. Você precisa estar nas favelas, você precisa estar nas periferias, você precisa estar nos pré-vestibulares comunitários, né? Potencializando essa galera, conversando com essa galera, informando essa galera, aprendendo com essa galera, ouvindo essa galera, né? Ouvindo a comunidade preta que está nas favelas, nas periferias, porque eles têm muito mais, muitas das vezes, a nos ensinar do que é a aprender conosco. A gente leva o conhecimento científico, eles trazem a vivência. E quando a gente junta as duas coisas, conhecimento científico com a sabedoria da favela, com a vivência, com a experiência da favela, aí a coisa se torna imbatível. E é por isso, exatamente por isso, que existe tanta resistência em admitir pessoas pretas nas universidades públicas, ainda que elas estejam fortemente impregnadas de eurocentrismo, né? E tanta resistência à juventude preta. Porque é a juventude que vai fazer a revolução, família. Não tenha dúvida disso. É a juventude preta que vai fazer a revolução. Os brancos nesse país já tiveram chance deles, né? Já durante muito tempo. E não conseguiram fazer. Talvez porque não fosse do interesse deles, né? Porque uma revolução pressupõe quebra de paradigmas. Revolução destrói sistemas, como diz o grande Malcolm X, né? E aí a gente tem dúvidas diante da história do Brasil recente e do próprio Estados Unidos também, logicamente, né? Digo recente porque o Brasil é um país novo, assim como os Estados Unidos é um país novo, historicamente falando. Se essas pessoas têm realmente compromisso com uma mudança estrutural do país, mas nós, do campo do panafricanismo, nós temos. Salve Fred Hampton, viva a luta pan-africana, viva a luta dos pretos, estamos juntos sempre, estudem sobre Fred Hampton, vocês vão aprender muito. Hotep, África no Centro.